Eu não estou perguntando se você vai bem espiritualmente. Não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você se considera membro da comunidade evangélica Reconstruir. Amém? Tirando as duas meninas ali que estão fazendo uma visita hoje, ó. Estou felizão. E vocês duas também, ó. O resto, todo mundo é da comunidade? Amém? Então tá bom. Você eu já considero da comunidade. Eu gostaria de, essa noite, eu gostaria de tentar trazer para nós a importância que nós precisamos evidenciar nas nossas vidas, como membros da comunidade evangélica Reconstruir. E aí eu queria fazer uma pergunta: o que está acontecendo com a gente? Essa pergunta, ela pode ter desdobramentos diversos. Eu vou tentar esclarecer isso para que você saia daqui muito incomodado. O que é que eu faço? Continuo parado? Vai falando. Eu quero que você saia daqui muito incomodado hoje. Eu não quero nem que você saia com uma pulga atrás da orelha, eu quero que você saia com o cachorro inteiro. Eu tenho orado a Deus por conta das minhas insatisfações em relação ao trabalho que eu tenho feito aqui nesse lugar. Quem me conhece sabe que o que eu estou querendo dizer. Ah, pastor, o senhor está dizendo que o senhor está fazendo um trabalho errado? O senhor está pregando o evangelho errado? Como tentaram acabar de dizer aqui agora, né? Que não. Se existe uma coisa que eu tenho convicção, é daquilo que eu estou fazendo aqui nesse lugar. O que eu estou afirmando é que nós poderemos estar fazendo um trabalho melhor, ou um trabalho muito melhor. Por vezes, me parece que algo está errado. E essa falta de compreensão, essa falta de dificuldade de entendimento, me leva a me sentir desse jeito. Onde está o suposto erro? Por que eu tenho um monte de cadeira desmontada lá? Ainda! Isso podia, né? Isso podia ser somente um pensamento ou uma tentativa da minha mente em buscar respostas, ou uma alternativa para que esse projeto de Deus nesse lugar acontecesse. Pode ser. Pode ser que isso seja um devaneio da minha cabeça. Mas eu gostaria de fazer ou trazer algumas observações que esse tipo de incômodo tem me trazido. Até porque eu perguntei se você faz parte da comunidade. Tirando as 4 meninas, o resto, todo mundo está no meu alvo. Inclusive eu. A propósito, eu sou o maior alvo. Então eu gostaria que vocês me ajudassem
O Senhor tem nos orientado em meio à palavra nesse lugar? Vou perguntar de novo, que eu só ouvi um amém e um sim. Se você não concordar, em nome de Jesus, não fala nada. Muito obrigado. O Senhor tem nos orientado em meio à palavra nesse lugar? Orações perigosas, né? O Senhor tem nos orientado por meio das mensagens e todas as informações e ensinos que nós precisamos absorver em aprendizado? Só um sim. Vou repetir a pergunta. Você acredita que o Senhor tem nos orientado por meio das mensagens e todas as informações e ensinos que precisamos para absorver aprendizado nesse lugar? Eu não vou nem perguntar quem não veio para a EBD. Dentro de uma linha de raciocínio lógico, nós passamos por uma série de mensagens onde a preparação para estarmos aptos a fazer reino foi nos dado? Alguém pode falar uma das mensagens aí? Semeadura, que mais? Oração, semeadura, fruto do Espírito. Você acredita que um bom discípulo de Cristo precisa ser orientado em como se preparar para estar sendo um membro ou um executor do reino de Deus? Amém? Vocês estão dormindo? Então, eu acho que vocês estão mais com medo de responder sim do que qualquer outra coisa. Você se torna responsável por aquilo que você fala, né? Mas a sua concordância mental está registrada pelo Espírito. Se o Senhor tem nos orientado, se temos recebido ensinamento nesse lugar, se temos tido toda a estrutura para ser discípulos, o que está faltando? O que nos falta? Nós iniciamos no meio do ano passado uma série de mensagens trazendo o desdobramento daquilo que Deus queria para a nossa igreja, para compreendermos o que é uma estrutura discipular. Ele começa com o desdobramento de armadura de Deus. E aí aqui, no final da armadura de Deus, eu fui surpreendido com uma revelação que me deixou, até hoje, quando o Espírito disse para mim que para você estar sendo revestido para executar a tarefa, quando você está sendo preparado para estar apto como um discípulo, como um guerreiro de Deus, o cara que vai entrar dentro da armadura precisa estar frutificando no Espírito. Quando o Espírito Santo falou isso para mim, irmãos, você já parou para pensar nisso, Luciano? Que você está dizendo que está todo armado, todo aparamentado com as coisas de Deus, mas é um desequilibrado? Como é isso? Um guerreiro sem equilíbrio. Como que faz isso? Num reino onde você prega amor, e você não consegue expressar a graça, o amor, a misericórdia, a longanimidade, a benignidade. Que guerreiro é esse? Que se diz revestido pela armadura de Deus. Quando o Espírito Santo trouxe isso para mim, eu falei, cara, que é isso? Então, para usar a armadura de Deus, o soldado a ser aparamentado precisa desenvolver ou estar, no mínimo,
consciente na tentativa do desenvolvimento desse fruto. Deus não vai nos aparamentar com sua armadura sem que quem a veste não esteja minimamente ciente da necessidade do desenvolvimento do fruto do Espírito. E tenha se posicionado para isso. O que eu estou querendo dizer? O que o senhor está querendo dizer, pastor? Deixa eu achar a caneta aqui, senão me perco. Você precisa estar consciente da necessidade que você precisa passar por um processo de mudança e transformação do seu eu. Não olha para o lado, não. Olha para mim, o papo é reto. Não é com ninguém que está do seu lado. Não cutuca, não. É eu e tu, tu e eu. O Espírito Santo, você precisa estar numa comunhão de compreensão. Eu não estou falando que de 0 a 100, você já está com 99, não. Você tem que estar no mínimo com o intento de busca, de mudança, transformação, para que a sua vida comece a florescer no Espírito. Você está comigo? Porque, irmãos, se a gente tentar se qualificar, se a gente tentar largar a mão, se a gente tentar, a gente não vai nunca estar nesse lugar. Nunca. Então, minimamente, existe a necessidade de estarmos cientes disso. E por último, nós fomos orientados que, estando aparamentado pela armadura de Deus, desenvolvendo o fruto do Espírito, somente aí, para quem está alinhado, os dons espirituais seriam derramados. Por isso, irmão, que eu não tenho medo de falar o que eu vou dizer. Por isso que a gente está vendo tanta bagunça dentro da igreja. Porque os dons espirituais precisam ser derramados em quem está querendo viver Deus, querendo viver Cristo. Então, a gente vê igrejas vivendo uma série de dons espirituais, sem as pessoas passarem pelo processo de tentativa de mudança. E aí sabe o que acontece? O mundo está tirando pedra em mim e em você, porque está vendo nos outros aquilo que não é para ser feito. Escuta o que eu vou dizer para você em nome de Jesus. Independente do tamanho do teu pecado, independente do passado que você teve, o dia que você se propõe a viver Cristo, os teus dias vão falar por você lá na frente, e o teu testemunho de vida é que vai mudar vidas. Paga preço, e daqui a um ano você me procura. Se propõe a ser transformado, e daqui a um ano você me procura. Eu duvido, eu creio no que ela diz. Eu duvido que as pessoas não estarão olhando para você e querendo o que você está vivendo, porque elas não conseguem. Porque hoje você está mudado e está passando por um processo no Espírito. Então, esse derramamento do fruto do Espírito, o Senhor derramaria para a sua igreja através dos seus dons. Porque sabe o que acontece, irmãos? Você que está sentadinho aí, eu que estou em pezinho aqui pregando, tirando uma possibilidade ou outra. Alguém está vendo algum anjo aí? Agora? Alguém está vendo algum anjo com a espada desembainhada? Tem alguém vendo aí? Por favor, me ajuda. Ninguém está vendo, mas está rolando.
O pau está quebrando agora no mundo espiritual, porque você está aqui. Porque não era para você estar aqui. Porque no mundo espiritual, o inimigo das nossas almas não queria que você estivesse aqui. Por isso que a igreja precisa ser qualificada, por isso que a igreja precisa ser aparamentada com os dons espirituais. Isto não é uma brincadeira. Isso não é para eu aparecer. Dons espirituais não é para eu me colocar melhor do que você. Os dons espirituais são derramados na igreja para a qualificação de um trabalho, de uma batalha, aonde nós não vemos, mas Deus nos capacita para enfrentarmos essa batalha desumana, porque é espiritual. Então ela nos qualifica. Só que para receber isso, irmãos, tem o desdobramento de uma vida transformada. Se fosse só por isso aqui, irmãos, já estaria muito bom o que Deus derramou sobre nossas vidas nos últimos tempos. Mas não paramos por aqui. 4 mensagens sobre semeadura foram pregadas aqui nessa tribuna. Então, Deus olha para o Luquinha e derrama tudo sobre ele. Segura aí. Pegou, viu? Aí o Espírito fala para ele assim, agora vai semear. E desdobrou a semeadura nas nossas vidas durante 4 mensagens. Está apto? Não. O Espírito Santo de Deus levou a pastora Sônia a pregar sobre oração. E eu tenho entendido que Deus está querendo tirar a gente desse lugar de conforto. E a pastora Sônia passou 4 semanas pregando sobre oração. Teve gente que achou que o pastor estava em pecado, né? Que o pastor passou 1 mês sem pregar. É brincadeira, irmãos. Então, como se não bastasse todo esse conteúdo, o Senhor nos direcionou a pregarmos sobre a importância de estarmos no lugar da oração. Aproveitando, falando sobre isso, a partir de hoje, nós iniciamos um processo de oração antes do culto. O pré-culto vai ser preparado com 10 minutos de oração. Então, às quartas-feiras, 19h20, a gente vai começar a oração. Então, se você chegar entre 19h20 e 19h30, entre caladinho, entre em espírito de oração para este lugar. Já se coloque nesse lugar de tornar esse ambiente um lugar de oração, um lugar onde nós precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que a gente viveu na correria do dia. E você começa a se conectar. A propósito, você deveria vir conectado lá de fora, mas a gente sabe como é que é a correria. E a mesma coisa vai acontecer aos domingos, quando der 6:50, 18h50, a gente vai começar um período de oração aqui. Inclusive, amanhã eu começo as nossas orações, tá? Eu vou ligar para vocês. Se vocês não quiserem participar, não tem problema. Quem puder, atende o telefone e vai participar da oração. Inclusive, aproveitando aqui, antes, eu nem comecei a pregar ainda, tá, irmãos? A gente está gerando grupos, células de oração. Amém? Começou a sua já? Começou quando? Quinta-feira? Então, nós já temos 2 células de oração. Tem a turma da geriatria,
que eu estou saindo de lá. Não, querida. Você não está com as meninas? Ah, então sai da geriatria. Mas você vai ser a líder daquela ou é ela que é a líder? Ela que é a líder. Então você tem que, olha só. Para você sair de lá, você tem que pedir para a geriatra maior se você pode sair ou não. Então, nós já temos 3 grupos de oração, onde, num determinado dia da semana, na nossa turma da Márcia, a gente começa às segundas-feiras, às 20 horas, e vai até às 20h50, 9 horas da noite, 9h20, em oração, irmãos. Nós temos lá 9 pessoas, ou 10. Nem sempre todo mundo está participando daquele momento de oração, mas nós estamos orando. A turma lá da Lídia também já começou. Amanhã eu começo com vocês. A gente vai começar a orar. E eu quero gerar grupos de oração, células de oração, para que através dessas células de oração a gente consiga desenvolver hábito de falar com Deus. Hábito de falar com Deus. Eu estou orando para que Deus me dê uma pessoa que vai orar com crianças. Outro com adolescentes. A gente precisa gerar isso. A gente precisa gerar esse movimento de oração, irmãos. Igreja sem oração, igreja sem comprometimento em falar com o papai é qualquer coisa, menos igreja. A gente tem que ir para esse lugar que nós nunca fomos. Então, como se não nos bastasse, a pastora Sônia foi levada a trazer essas 4 mensagens sobre oração. E eu gostaria de refazer a minha pergunta do início. O que nos falta? O que nos falta para aquelas cadeiras estar todas espalhadas, isso aqui está cheio? Eu não estou preocupado, irmãos, com quantidade. De verdade. A minha preocupação é com pessoas que estão morrendo sem Jesus. Hoje eu fui fazer um enterro de uma cliente minha. 34 anos pregando Jesus para ela. 34 anos pregando Jesus para ela. Não me pergunta se ela foi para o céu ou não. Essa resposta não sou eu que vou te dar. Mas durante 34 anos, aquela mulher ouviu falar do amor de Deus. Durante 34 anos, essa mulher acompanhou o meu casamento. Ela foi convidada para o meu casamento. Essa mulher acompanhou a gravidez da minha esposa, as 2 gravidez. Essa mulher acompanhou o meu trabalho na Proar, que era ML antigamente, mas o trabalho da Proar durante 34 anos. Essa mulher me presenteou quando eu me formei como pastor. Ela reconhecia o caráter cristão em mim, nos meus filhos. Ela fez várias doações para esta igreja. O Paulo sabe disso. Ela me ligava às vezes e falava assim: Marcelo, mandei uma coisinha aí para a igreja. Ou quando eu ia lá, ela ia lá no quarto, pegava um montinho de dinheiro, enfiava no meu bolso. O que nos falta? Por que é que nós temos tanta dificuldade de vivermos reino de Deus? A gente poderia perguntar para algumas pessoas: o que é que você vê em mim? Você vê Deus? Ou você me vê?
Porque nós não conseguimos estabelecer um padrão ordinário em que só vivamos reino. Porque nós oscilamos tanto entre estar em Cristo e estar em nós mesmos. Então, dentro desses questionamentos, eu gostaria de ler alguns textos que vão poder nos ajudar. Talvez você saia daqui hoje com a mente diferente de como você entrou. Eu vou fazer a pergunta de novo. Você se considera parte desse ministério? Você se considera membro da comunidade evangélica Reconstruir? Então abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Eu vou ler um texto que ele vai estar subdividido em duas partes. Primeira Coríntios 12, a partir do versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 11. O apóstolo Paulo vai dizer assim, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes, desinformados, sem entendimento, sem conhecimento. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, e aqui o Espírito de Deus é em letra maiúscula, é o Espírito Santo, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Preste atenção nisso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim. Um fim. Vocês não estão comigo. Volta ao outro versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Voto 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, dá uma parada aí. Se você se diz discípulo da comunidade evangélica Reconstruir, você está enquadrado num mover espiritual de Deus, onde Ele quer derramar sobre a minha e a sua vida dons, onde estes dons vão ser desenvolvidos para ter um fim proveitoso. Para quem? Para você? Não, para a igreja. Nós seremos beneficiados? Amém. Mas ninguém aparece aqui, senão o Espírito de Deus. Próximo. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento.
A outro, o mesmo Espírito, a fé. E a outro, o mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. E eu li tudo isso para chegar aqui. Cada um individualmente. Pastor, eu posso ter mais de um dom? Pode. Quem dá, quem derrama, é Deus. Ele pode nos ofertar mais de um dom. Mas o dom, ele é ofertado para consolo, edificação, exortação, edificação da igreja, para que a manifestação do poder de Deus seja reconhecido. Mas ele começa falando que isso é individual. Qual o dom que você tem desenvolvido no Espírito? Qual o dom você tem orado e pedido a Deus? A propósito, você sabe o que é dons espirituais? Então, a individualidade no reino é uma responsabilidade intransferível. Você pode ter uma pessoa que se propõe a viver com Deus e entra no processo de transformação. O que Deus quer é ver um coração voltado em fazer a vontade soberana dele. Como, quando, de que forma, é tudo com ele. Mas ele quer olhar para você e ver um coração desejoso em ser mudado e transformado. Individualmente, esse processo é seu. Individualmente, esse processo precisa ser ofertado e colocado diante de Deus por você. Eu estava conversando um pouco antes do culto com uma pessoa. Eu falei para a pessoa, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Eu reconheço a transformação de vida que você vem passando. Eu tenho visto o Espírito Santo transformar a sua vida. Então, por vezes, nós nos achamos inaptos, incapazes. Por vezes, nós achamos que não estamos bem, não estamos avançando, não estamos crescendo. Glória a Deus por isso, porque o dia que você achar que você está bem, o dia que você vai achar que você está bonitão na foto, é porque tem alguma coisa errada. Porque o processo é de crescimento, mudança, transformação constante. Aqui está identificado um dos nossos problemas. O reconhecimento ministerial que não tem sido desenvolvido individualmente por nós. Irmãos, eu não estou falando de pregar o evangelho, porque eu acredito que a gente já passou desse momento, né? Ou não? Ou você ainda tem dificuldade de ter vida com Deus e expressar o amor de Deus? Eu estou indo mais na frente, eu estou tentando fazer você entender que existe um peso de responsabilidade colocado sobre os seus ombros, aonde enaltecer, engrandecer e ser a face de Jesus já foi uma compreensão entregue para você.
Então, aqui eu identifico um problema. E eu gostaria que você fosse sincero com você. Que você conseguisse entender que tá faltando o desenvolvimento desse desejo ardente ministerial. O papo aqui é reto, irmão. É você e você aí agora. Deus te entregou uma responsabilidade ministerial que deve ser desenvolvida na sua vida. Mas o que você, o que eu, o que nós temos feito com isso? Com essa responsabilidade? E eu coloquei aqui. A propósito, você tem ciência ou você sabe qual é o seu lugar no corpo? Você sabe onde é que você está nesse corpo? Você sabe qual é a sua funcionalidade? Mas não, né, irmãos? Nós transferimos as responsabilidades. A gente acha que pastor é que tem que fazer igreja. A gente acha que pastor é que tem que pôr a mão e orar. A gente fica esperando todo mundo fazer. A Márcia trouxe um trocadilho outro dia interessante sobre isso. Então nós transferimos responsabilidade. Estamos nos escondendo atrás das nossas incapacidades. Se alguém pedir para você impor a mão e orar por um câncer, você vai achar que você não é apto? Se não for pecado, irmão, você tem que meter a mão. Mas compre o barulho. Porque Deus pode te usar. Por isso, a armadura de Deus. Porque quem entende o propósito, quem entende o chamado ministerial, quem se propõe a meter a mão, precisa estar armado, precisa estar revestido, porque a retaliação vai vir. Mas quem está apto não se preocupa com a retaliação. Você está comigo? Você está conseguindo entender para onde a gente está indo? Eu acho que esse que é o problema dessa igreja. O conteúdo aqui é muito pesado. Então a gente tem transferido responsabilidade, a gente tem dito que a gente é incapaz, que a gente não consegue, que a gente não pode. A gente acha que quem faz igreja é pastor. 1 Coríntios 12, que a gente leu agora, é claríssimo em afirmar, irmãos, que de todos de forma individual recebem dons espirituais, para que a igreja esteja paramentada, para fazer a grande obra. Todos recebem dons a serem desenvolvidos. O que eu entendo aqui? Logo, a tua inoperância, a minha inoperância, tem feito com que a igreja não avance. Então, a nossa inoperância tem feito com que a igreja não avance. A nossa letargia tem feito a igreja parar ou deixar de crescer. Só que, irmãos, escuta o que eu vou te dizer agora. O Deus da entrega sabe o que está derramando aqui. Então nós seremos indesculpáveis diante de Deus. Nós não teremos desculpa
Por que nós não fizemos aquilo que recebemos para fazer? Porque Ele sabe o que Ele está entregando. Você não vai poder dizer assim, eu não sabia, eu não tinha consciência. Então, a nossa inoperância tem feito com que a igreja não avance. A nossa letargia tem feito com que a igreja não cresça ou deixe de crescer. Chega de transferir responsabilidade. Chega de ocupar a sua vida, a minha vida, a nossa vida com a gente mesmo. Chega de priorizar você. Sabe qual é a dificuldade nisso? De priorizar você? Quando você se prioriza naquilo que você quer viver, você pode até alcançar benefício dentro daquilo que você predispôs à sua vida. Você pode até alcançar êxito naquilo que você está querendo fazer. Só que quando você coloca você no centro do teu projeto, você tira o cara do projeto. Você tira a centralidade daquele que pode tudo. E apesar de você achar que isso que você está fazendo é bom para você, pela sua ignorância, pela tua falta de conhecimento, pela tua falta de investimento relacional com Ele, você deixa de experimentar o grande, o extraordinário, o maravilhoso, o excelente de Deus na sua vida. Você vai viver da tua migalha. Deus está chamando a gente para viver coisas sobrenaturais, irmãos. Deus está chamando a gente para viver coisas sobrenaturais. Escuta o que eu vou te dizer. Jesus está muito perto. Vocês viram a Olimpíada? Vocês viram a abertura da Olimpíada? Vocês viram o cavalo branco entrando com todas as nações atrás dele? Aquilo é o quê, irmãos? Joana d'Arc está de brincadeira comigo. Joana d'Arc, aquilo era o cavalo branco, descrito na palavra de Deus. Aquilo era o protótipo do inimigo chegando e todas as nações andando atrás dele. A Bíblia vai dizer assim: quem tem ouvidos ouça. Já são 2 Olimpíadas que eles começam com estereotipos do anticristo. Na outra foi um bode, vocês lembram? Que o cavalo chegava e depois aparecia o bode. Vocês lembram disso? Agora foi coisa semelhante, só que o bicho que estava lá era um boi, um touro, sei lá, um chifre. Será que você não está vendo o que está acontecendo? Será que você não está vendo que o fim está chegando? Será que você não está vendo que nós, igreja, precisamos acordar? Então, em detrimento do chamado da comunidade evangélica Reconstruir, eu queria só trazer um lembrete. Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Não tem outro caminho. Senão você vai ficar para trás. Escute. Você vai ficar para trás. Pela tua falta de comprometimento, de compromisso com Deus. E aí você coloca o que você quiser aí nesse negócio, porque você está ocupado, porque você está envolvido com outras coisas, porque sua vida é mais importante. Você faz o que você quiser, porque você não quer mesmo, entendeu? Porque você é religioso. Você coloca o que você quiser.
Deus está chamando uma igreja para se levantar. Ser ou se considerar membro da SER traz o peso da responsabilidade de dentro de uma ação de construção e de crescimento para produzir ou frutificar no reino de Deus, irmão. Posso te dar uma estatística triste? Eu sei que algumas pessoas aqui não vão suportar o peso da glória. O peso da glória é muito pesado para quem não quer se comprometer. O reino de Deus é tomado à força. E nós estamos trabalhando para isso. E a prova que eu tenho é que eu sei que algumas pessoas aqui estão sendo espremidas. Mas as melhores essências são extraídas de quem é espremido. Gente está se submetendo a mudança e transformação. Gente que fala comigo, pastor, está doendo muito. É muito difícil. Mas escute o que eu vou lhe dizer, antes de apertar você, eu sou apertado. Antes de apertar você, aquela mulher está sendo apertada. A gente não é melhor do que você. A gente está no processo junto com você. Então, ser ou se considerar membro da nossa igreja traz esse peso de responsabilidade. De dentro de uma ação de construção e crescimento a produzir ou frutificar para o reino de Deus. Então, se aquelas cadeiras estão desmontadas, é porque nós não estamos fazendo o reino, irmãos. Ainda estamos no nosso processo e não conseguimos multiplicar aquilo que o Espírito quer que a gente faça. Estamos preocupados com os nossos umbiguinhos. Escute isso. Deus não te daria, ou Deus não esperaria uma produção ou uma frutificação sem que Ele mesmo, o Senhor, te capacitasse. Tu acha que Deus é doido? Se Ele está derramando sobre nós, Ele espera que eu e você, que nós apanhemos isso, absorvemos isso e pratiquemos isso. Porque Ele tem nos capacitado em nome de Jesus. E aí depois, irmãos, desse texto que eu parei no versículo 11, ele continua a partir do 12. E aí, a partir do 12 ele vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um corpo. Assim também, com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Vem cá, Lohan. Sobe aqui.
Você agora é a comunidade evangélica a reconstruir. Posso te usar como exemplo? Pode. Só exemplo. Amém? O vacilão do Natan é a perna direita. Só que ela não existe mais. Levanta a perna direita. Corre agora, corpo! Corre, corpo! Corre, corpo! Volta, vacilão! Volta a ser perna direita! Corre, corpo! Isso parece uma brincadeira, mas isso é muito mais sério do que você imagina. A sua inoperância está fazendo com que o corpo não seja útil. O texto aqui vai falar de gente que não quer ser o que tem que ser. Porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Você está insatisfeito? Fala com o dono do corpo. O pastor não me bota para cantar. O pastor não me usa no ministério de louvor. Sabe lavar banheiro? Glorifica a Deus. Sabe arrumar cadeira? Glorifica a Deus. Sabe lavar uma louça? Glorifica a Deus. Sabe tocar um instrumento? Glorifica a Deus, mas glorifica a Deus. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros. Temos membros aqui? Vamos melhorar essa pergunta. Temos membros dispostos? Então vamos trabalhar, irmãos. Vamos montar cadeira? Vamos pagar preço? Vamos entender o que é que Deus está falando com a igreja? Porque Ele já entregou tudo que nós precisávamos. Colocando cada um deles no corpo. Isso aqui é genial, irmãos. Colocando cada um deles no corpo. Vidal, você não era nada. O Senhor tirou você de lá, trouxe para cá e colocou você no corpo, porque Ele viu capacidade em você. Ele entendeu que você precisava estar neste corpo. Ele diz, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Sabe o que eu entendo aqui? Não é o que você quer, Vidal. É aquilo que Deus quer para a sua vida. Existe algo a ser feito por você. O problema é que você não está desenvolvendo a audição espiritual com Ele. E aí você não consegue se colocar nesse lugar. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão. Isso aqui também é formidável. Não precisamos de ti. Nem a cabeça aos pés, não precisamos de vós. A gente acabou de provar aqui, né? Que o vacilão do Natan é importante. É só brincadeira, tá, galera que tá vendo na internet aí?
para achar que eu estou expondo o menino. Eu fiz um sinal para ele aqui, o Natan, homem de Deus. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. Já ficou sem ir no banheiro? Já? Já ficou sem fazer o número 2? Muito tempo? Ele te mata se ele recusar trabalhar. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que para que nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Eu falei aqui lavar banheiro, né, irmão? Todo mundo quer estar no púlpito, mas ninguém quer lavar banheiro. Seria menos decoroso, menos importante, menos visto. Deus está chamando a igreja para trabalhar. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se alegram, se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Nós voltamos a falar da individualidade, mas da totalidade, da soma da individualidade. Ninguém, o Marcelo Lanza, não faz nada se não tiver você. O Marcelo Lanza é só um membro individual do corpo, que unido com você faz a coisa acontecer. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? E aí ele vai dizer, entretanto, procurai. Está no corpo? Você é membro da comunidade evangélica Reconstruir? Você está procurando? Para procurar tem que pagar preço. A gente volta para o começo da mensagem. Para ser revestido, tem que estar dando fruto. Para dar fruto, tem que entrar no processo de mudança e transformação. Está no processo de mudança e transformação, vai começar a receber os dons, mas tem que procurar. Tem que procurar com zelo aquilo que Deus tem para você. Não é aquilo que você acha que você tem que fazer. O título dessa segunda parte desse texto é a unidade orgânica da igreja. Sabe o que quer dizer orgânica? É um organismo, é um ser vivo constituído por uma ou mais células que realizam funções vitais em determinado ambiente. Então, a sua, a minha, a nossa inoperância deixa de trazer vitalidade, deixa de trazer vida, deixa de ter crescimento, deixa de ser desenvolvido. Anão, encruado, franzino, morto, atrofiado.
O crescimento e o desenvolvimento designam o aumento do tamanho e da complexidade de um organismo com o tempo. Se a comunidade não está crescendo, tem alguma coisa errada com nós, irmãos. Não é a palavra, não é o ensino. Então o que é? Não é o derramamento daquilo que Deus tem para nós. Então aonde é que está o erro? É esse o meu questionamento. De verdade, eu não estou nem aí para como você vai embora daqui. Se você vai sair daqui chateado comigo. Eu prefiro que você vá chateado comigo, mas você vai cônscio da tua responsabilidade no reino. Eu acho melhor Deus entregar mais coisa para a pastora Sônia, né? Você é mais mansa, né? Ou não? A adaptação e a capacitação dos organismos se adequam às mudanças no ambiente para assegurar a sua sobrevivência e a sua reprodução. Os organismos possuem características adaptativas que lhes dão a possibilidade de enfrentar os desafios dos ambientes. Tais como mudanças, e aqui ele está falando de células, né? Mudanças climáticas, a disponibilidade de alimentos, também a competição por recursos, entre outros. Pega isso aqui, irmãos, e coloca essa questão orgânica dentro da igreja. A gente vai ter batalha espiritual, a gente vai ter adversidade, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter esfriamento. Mas também a gente pode ter aquecimento. Porque o alimento está sendo entregue. O Espírito de Deus está trazendo para nós. O que nós compreendemos? Logo, a minha não participação, ou a minha negligência, ou a minha negativa em relação ao corpo vai transformar o nosso trabalho improdutivo e deficiente. Sabe qual é o nosso problema? Nós deixamos de produzir. Nós deixamos de desenvolver aquilo que precisamos desenvolver. Fala para mim, pastor, o que eu deixei de desenvolver? Amor por almas. Porque para você trazer alguém para cá, você tem que estar pagando um preço onde a pessoa olha para você e fala assim, eu quero o que essa pessoa tem, porque eu não tenho. Então, quando você convida alguém, você precisa estar tendo uma conduta de vida, no mínimo, de tentativa de mudança. Eu não estou falando que você está 100% não, mas você está tentando, e a pessoa está olhando para você e está falando assim, cara, está acontecendo alguma coisa. Por que essa pessoa está sendo transformada? O pau está quebrando e tu está glorificando. Então nós acabamos de deixar de crescermos individualmente e atrapalhamos também a questão coletiva da igreja. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 45 pessoas. Se cada um de nós nos responsabilizarmos por ganhar uma alma para Jesus, daqui a um tempo seremos 90. O que está acontecendo com a gente, irmãos? Por que a gente não está conseguindo alcançar ninguém? Por que a gente não está conseguindo, eu vou usar a palavra contagiar, por que a gente não está conseguindo contagiar ninguém com o evangelho que a gente está vivendo? Isso acaba desanimando e desmotivando tanto a você como o outro. Quem tem vindo aqui quarta-feira? Levanta a mão aí agora. Quarta-feira, levanta a mão mais alto. Quem tem vindo quarta-feira? É desanimador, né, irmão? Chegar aqui quarta-feira. Não é isso? Isso aqui podia estar cheio quarta-feira, mas você está em casa, fazendo nada, e não vem para a igreja quarta-feira. Você é importante para motivar o outro.
Eu vou entender se você não puder vir, por uma série de circunstâncias. Mas tem gente que está em casa sem fazer nada. Tem gente que está em casa na hora da EBD. Tem gente que está em casa na hora do estudo bíblico. E podia estar aqui. Deixa de dar comida para o seu filho. Ou só dá a batata frita para ele. Vê o que vai acontecer com ele daqui a um tempo. Ou a tua vida espiritual está sendo movida por osmose. Você pega a Bíblia e... Não, irmão. Você tem que vir aqui. Para ver o que Deus está falando com a igreja aqui. Meus amados, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos assentar em nossos corações e em nossas mentes que existe uma responsabilidade dada por Deus para nós de sermos a igreja. Se você não compreendeu isso ainda, eu vou trazer uma prova cabal do que eu estou falando. Na quarta-feira, quem ia pregar era a Karen. Não era a Lídia. Elas entraram em contato, que o coração da Lídia ardeu para trazer uma mensagem quarta-feira. Sabe o que a Lídia pregou quarta-feira? Exatamente o que eu estou pregando hoje. Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito para você, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Foi isso ou não foi? Você me ligou e perguntou que eu ia pregar? Se Deus moveu o coração da Lídia para pregar isso na quarta e a minha mensagem já estava pronta, é porque Deus vai requerer de mim e de você essa responsabilidade, querido. O Espírito Santo levou a Lídia a pedir para Karen trocar com ela. Não existe acaso diante de Deus. Existe um mover de Deus. É Deus alertando a igreja a estar no mesmo Espírito. É o Espírito Santo bradando no nosso meio para acordarmos em uma realidade de um sono ou de uma letargia. A sua individualidade ministerial precisa ser aguçada hoje. Inclusive vocês 4 que vieram aqui hoje, vocês não vieram aqui à toa não, tá? Vai embora com essa pulga atrás da orelha. Porque Deus trouxe vocês aqui para vocês entenderem que existe algo sobrenatural que Ele quer fazer na vida de vocês. Cadê a outra garota? Foi arrebatada? Não foi não, porque eu estou aqui ainda. Vou esperar ela voltar, que eu vou falar para ela também. Então existe uma responsabilidade nessa individualidade ministerial, precisa ser aguçada em mim e em você. O seu posicionamento como discípulo de Deus precisa começar a fazer toda a diferença na sua vida, para fazer a diferença na vida do outro. Somente com individualidades movidas, somente com individualidades aguçadas, desencadearemos um mover sobrenatural no corpo da igreja. Somente a nossa união em arder e fazer a coisa acontecer, nós teremos uma coletividade em Deus, irmão. Para a gente encerrar, eu tenho 15 minutos, que tem ceia. O texto que a Lídia leu é Efésios, né? Efésios 4, a partir do versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação
que fosse chamado. Deus entregou isso para ela na quarta-feira, sem ela saber que eu ia pregar isso hoje, irmãos. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Olha só, irmãos, ele está falando aqui, sabe do quê? Do fruto do Espírito. Mansidão, longanimidade, paz, amor. Ele está esperando de mim, de você, um posicionamento, uma postura de mudança, de transformação de vida. Acorda! A coisa não está acontecendo na tua vida porque você está vivendo a sua vida. Com longanimidade. Como é que é o nome dela? Larissa? Thaísa? Você não veio aqui à toa não, tá? Deus trouxe você aqui hoje para colocar uma responsabilidade na sua vida. Você pode ir embora do jeito que você quiser. Mas hoje Deus trouxe uma palavra para o seu coração. A sua consciência foi aberta que você pode ser instrumentalizada para ser reino de Deus. É que você foi no banheiro, eu falei para ela e você não estava aí. Eu falei, quando ela voltar eu vou dizer também. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fosse chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Só fruto, só gomo do fruto, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Só gomo do fruto. Há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos, irmãos. O que falta para nós? Para que a gente venha abraçar esse negócio e focar em almas feridas, perdidas. O que falta para nós? E a partir do 7 ele vai dizer assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. A comunidade evangélica a reconstruir, está recebendo tudo o que precisa para desenvolver aquilo que Deus quer para nós. Acorda, igreja! Se posiciona definitivamente para a edificação do corpo de Cristo. Aí a perna volta a ser funcional. A perna que tinha sido arrancada volta para o corpo e volta a ser funcional. Até que todos, até que alguns, até que o ministério de louvor, até que o departamento infantil, não, irmãos. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura do Cristo pleno, da plenitude de Cristo, do caráter cristão, do preenchimento ou do esvaziamento do Marcelo e o preenchimento do caráter de Cristo. É isso que o texto está falando. É isso que Deus está requerendo de mim e de você nesse lugar.
para que não mais sejamos como meninos. Eu acho que isso aqui é uma virada de chave para nós. Agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Fica de pé. Você está satisfeito com você? Você acha que a vida que você tem levado... Não se movimenta na igreja não, irmãos, por favor. Por favor. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Você está satisfeito com o que você está vivendo? Você acha que aquilo que você tem entregado aqui nesse lugar é o suficiente para a sua vida? Ou você acredita que você pode mais? Você pode entregar mais, você pode agregar mais, você pode ser mais eficiente, você pode ser mais útil no corpo. O Felipe é jogador de futebol. Um tendão ruim, Felipe, o que acontece com você? Você entrega 100%? Não. Não precisa ser uma perna inteira não, irmãos. Se ele tiver um jogo amanhã e ele topar o pé no paralelepípedo ali agora, já vai dar ruim para correr amanhã. A gente pode mais, irmãos, a gente pode entregar mais, a gente pode oferecer mais. Mas a gente precisa se comprometer com o cara que está do teu lado, com a pessoa que está do teu lado, que você pode ser aquele que vai ajudar quem está do teu lado hoje. Você vai agregar na vida dele, ele vai agregar na sua vida, e como um corpo, vivendo o reino de Deus, a gente vai estar capacitado para alcançar pessoas, sarar pessoas, curar pessoas. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. No enterro hoje, eu nem preguei a palavra, eu só li o texto que fala sobre amizade. As pessoas choraram. Porque, infelizmente, a mulher que faleceu, ela não tinha nenhum familiar vivo. Nenhum. E ela só tinha amigos no sepultamento dela. Só tinha amigos. Então eu falei sobre amizade. E quando eu falei sobre amizade, as pessoas começaram a chorar. Eu não falei de reino de Deus, eu não falei de ir para o céu ou ir para o inferno, eu não falei nada disso, eu só falei da importância de você ser suporte ou amigo de alguém. Eu falei, as pessoas que estavam naquele sepultamento, todas elas estavam ali porque eram amigos dela. E aí eu falei no sepultamento, infelizmente, por ela eu não posso, nós não podemos fazer mais nada. Mas eu posso fazer pela sua vida e você pode fazer pela minha. Então vamos incentivar em fazer o bem para o outro. As pessoas começam a chorar. Como se isso fosse uma coisa sobrenatural, irmãos. Mas é a secura da alma humana. E você está recebendo água viva. E não está molhando ninguém, não está sedentando a sede de ninguém. Não está se comprometendo a levar água para ninguém. Porque eu tenho certeza, irmãos, volto a repetir, eu tenho certeza que se você se propor a focar na vida de alguém e passar a ser fonte de vida para alguém, essa pessoa vai vir para cá e vai ser sarada, vai ser curada e vai ser tratada em nome de Jesus.
Irmãos, eu não vou orar não, porque eu entendo que essa mensagem é para todos nós. Essa responsabilidade é da igreja. Talvez a semana que vem eu vou continuar nessa toada, mas eu vou tentar trazer para você subterfúgio, para você conceituar a sua vida e passar a ser alguém produtivo. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando. Ele nos dá qualificação e capacitação para fazer o reino acontecer. Amém? Vocês querem que eu ore? Feche seus olhos um instante aí então. Senhor, nós queremos... Eu quero, Deus. Como a coisa é individual, eu quero. Declare você aí se você quer. Eu quero, Deus, eu quero ser instrumentalizado individualmente, para que coletivamente eu seja um que venha somar com quem quer. Para que através do corpo não falte nenhum membro. E que possamos ser aquilo que o Senhor quer que a comunidade evangélica Reconstruir seja. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá entendimento, nos dá, Senhor, autoridade, nos dá, Senhor, aquilo que precisamos para fazer reino nesse lugar. Joga toda mentira, joga todo engano, joga toda pseudo-incapacidade por terra, porque quem capacita é o Espírito, quem qualifica é o Espírito, quem derrama é o Espírito, porque o corpo é teu e nós devemos só nos predispor como membros. Em nome de Jesus, nos ajuda nessa noite. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Alguém pode render a Pamela para mim lá em cima e pedir para ela descer, que ela vai me ajudar a servir a ceia junto com o Felipe? Irmãos, a ceia, ela é do Senhor. Ela não é da comunidade evangélica Reconstruir. Mas, caso você não seja batizado, pastor, tem problema de eu participar da ceia se eu não for batizado? Não, irmão. Eu não invejo assim, mas eu entendo que consciência, eu entendo que conhecimento, eu entendo que entendimento traz para você uma participação da ceia sem condenação. Então, a gente pede para as pessoas primeiro passarem por um processo de entendimento e conhecimento, para que depois elas possam participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é da igreja, não é da comunidade. Se você está em comunhão com a sua igreja, amém, irmão, participa da ceia. Se você ainda não é batizado, se você entende que você não está apto a participar da ceia, se abstenha não porque existe algum problema, porque você vai gerar um problema para você, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que alguns estão como quem dorme, porque estão participando de forma indigna. O apóstolo Paulo, a partir do capítulo 11 de 1 Coríntios, gente, presta atenção aqui, vamos ficar atento, o culto não acabou, é a ceia, é um momento importante, as crianças desceram, eu queria pedir que as crianças sentassem com seus pais, para não tirar a atenção das outras pessoas. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 23, de 1 Coríntios 11, vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
ele toma o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, participar da ceia, comer desses pedacinhos de pães, significa a entrega vicária do Senhor. Quando você receber esse pão aqui, não é um pouco de farinha, um pouco de água ou um pouco de fermento. Isso aqui representa um sacrifício pela minha e pela sua vida. O mesmo corpo que foi pregado agora, que deve ser evidenciado em alcançar vidas, é este corpo que comprou a possibilidade de nos unirmos e fazermos reino. Tá ligado já? Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele toma o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O Antigo Testamento, ele vai nos apontar para que houvesse perdão de pecados, sangue deveria ser derramado. Jesus se oferece, santo, para resgatar a mim e a você. Então, não é um suco de uva, ou se fosse vinho, não era um copo de vinho, mas ele representa o sacrifício de comprar a minha e a sua vida, para que nós possamos fazer a igreja. Por isso que lá no final de Mateus 28, ele vai dizer: ide, pregai o evangelho, porque ele sabia disso aqui. Ele ia rasgar o véu, ele ia comprar a minha vida, ele ia comprar a sua vida. A Bíblia vai dizer que aquele sangue, aquele corpo moído, aquele sangue vertido, era para os pecados passados, presentes e daqueles que ainda haveriam de acontecer. Ah, pastor, então eu posso pecar que o sangue de Jesus me perdoa, me purifica? Não, cabeção. É exatamente o oposto. É você valorizar o que foi feito por mim e por você, para que você não venha viver uma vida de pecado. É o oposto. E aí, a partir do 26, vai explicar aquilo que eu acabei de falar agora. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aqui eu gosto sempre de fazer uma observação, irmãos, antes da pastora orar. Se alguém do seu lado não participar da ceia, você tem que olhar para ele e ser junto com ele o corpo. Porque aquele que não participa está tendo consciência que tem que mudar de vida. E eu não tenho que olhar para ele para acusar: olha lá o Natan, o sem perna. Não, irmãos, eu tenho que me compadecer. Eu tenho que abraçar o Natan e falar: Natan, o que é que está pegando? Eu posso te ajudar. Vamos sair desse lugar. Vamos ir para cima, vamos para frente. Aqui, nessa igreja, a gente incentiva você a abraçar o outro e não apontar o dedo para o outro. Aqui a gente não acusa ninguém, mas também a gente está perto para poder ajudar você a ser corrigido e consertado. Isso é evangelho, isso é corpo. Você já viu a mão esquerda se autotratar? Não, irmão. A direita pega o mertiolato, o álcool, passa a atadura. A direita vai colocar a tipóia para manter a mão esquerda pronta, para ser sarada. É o corpo que cuida do corpo. Não é a mão direita que ela diz: tá vendo aí, vacilona? Não. Aqui não. Amém? A pastora Sônia vai estar orando pelos elementos. E enquanto o Ministério de Louvor vai estar entoando alguns louvores,
Felipe e Pamela estarão conduzindo a ceia. Pode orar, pastora, por favor. Oremos. Senhor Jesus, nós entregamos, Pai, o nosso coração nessa noite para Ti, Jesus. Entregamos as nossas mazelas, Senhor, as nossas incapacidades. Senhor, até aquilo que nós não conseguimos, Senhor, suportar. Sabemos que em Ti o Senhor nos torna fortes, Pai. Nossa força vem de Ti, Senhor. A nossa expectativa vem de Ti. As nossas resoluções vêm de Ti, Pai. O Teu corpo que foi dado lá naquela cruz, foi moído, foi partido, para que nós fôssemos alimentados, Pai. Verdade. Alimentados com a fé, com a esperança, Pai. Como diz lá no Apocalipse, que um dia tudo isso aqui vai haver passado, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, todas as coisas já passaram, e nós estaremos lá contigo, Pai. Ó Deus, nos regozijando, olhando para tudo que passamos, entendendo tudo, Pai. Nem sempre é possível entender tudo na hora, mas um dia o Senhor há de abrir os nossos olhos em glória. Valerá a pena, Pai, cada lágrima, cada sacrifício, Pai, cada sufoco, Pai. Oh, meu Deus, tantas coisas, Jesus, que nós passamos nessa vida, Pai. Mas o Teu corpo nos alimenta, Pai. O Senhor nos faz forte no dia da nossa fraqueza, Pai. Por isso, Jesus, eu Te louvo nesta noite, Pai, porque eu sei em quem tenho crido. Amém. E estou certa do Teu poder que opera em nós e através de nós, Pai. Alimenta o Teu povo nesta noite, Pai querido. O Teu sangue, Pai, que foi vertido, está sendo representado por esse suco de uva, Pai. O Teu sangue que foi vertido, o Teu sangue, Senhor, que foi jorrado naquela cruz, Pai querido, para que nós fôssemos purificados de todo mal, de todo pecado. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai querido, derrama a Tua glória neste lugar. O Teu sangue carmesim nos lava, nos purifica, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor já levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo, Pai, estava sobre Ti, Pai. Oh, Deus, foi perdoado, Pai. E nós estamos aqui hoje religados contigo, Pai. Porque o Senhor se humilhou, porque o Senhor era rei, era dono de tudo. E desceu aqui numa controvérsia, Pai, de ser cuspido, de ser batido, Pai, de ser moído, de sofrer. Um rei da maior majestade, que não precisava passar por isso, mas o Senhor escolheu fazer isso por nós, Pai. Então, o que é, Jesus? O que é, Pai? Nós sentimos algumas coisas, Pai, na nossa humanidade, mas podemos experimentar do Teu sobrenatural, nos carregando no colo, nos aquietando e dizendo: calma, 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 que essa aflição da tua alma vai passar. Calma, que eu estou no Teu barco. Se acalma, confie em mim, olhe para mim, não olhe para as circunstâncias. Olhe para mim, porque senão você vai afundar. Não olhe para o mar revolto. Não olhe, não. Não olhe para o mar revolto. Olhe para mim, segure nas tuas mãos, e você vai flutuar. Você não vai afundar, porque a minha glória está sobre ti. Oh, Jesus, nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Senhor, nós te entregamos a nossa total dependência a Ti,
Senhor. Amém. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama a tua glória neste lugar. Oh Deus, quem entrou aqui aflito, abatido, que não saia da mesma forma, Pai. Em nome de Jesus, Pai, convença do pecado, da justiça e do juízo, que é o Senhor quem opera em nós, tanto querer como realizar, Senhor. Então eu te agradeço nessa noite por tudo, Pai. Entrego cada um que entrou aqui, entrego essa igreja. Te glorifico por esse privilégio de sentar na tua mesa, Pai, e comer na tua mesa, e ouvir a tua voz, e sentir o teu abraço, o teu carinho, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Seu sangue derramou o peso do pecado Me levou. cada vez será seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado.
Aleluia. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és poderoso. Só tu és santo. Seu amor. Antes de você participar da ceia, Glória a Deus. eu queria desafiar você, Glória a Deus. você que ouviu essa mensagem, você que entende a responsabilidade daquilo que foi pregado hoje, se você entende que o Senhor tem trazido para a igreja um comprometimento além daquilo que temos já feito, se você entendeu que Deus está conclamando, Deus está chamando você para esse lugar de responsabilidade, eu vou permitir que você faça a sua oração aí em um breve instante. Uma oração de comprometimento, uma oração de entrega, uma oração em que você vai se colocar nesse lugar onde você pode ser individualmente essa pessoa que vai ser capacitada e passar a estar nesse lugar. Se você entende que é com você, se você entende que você pode mais, que você tem capacidade de entregar mais para o reino, eu quero pedir que você faça essa oração aí nesse lugar, em nome de Jesus. Faça uma oração antes da gente participar da Santa Ceia. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Espírito Santo tem conduzido este lugar e tem derramado nesse lugar diretrizes de reino, diretrizes estabelecidas na tua palavra, para que nós possamos nos enquadrar, para sermos capacitados e sermos operosos naquilo que o Senhor tem. Que nós possamos ser instrumentalizados com tudo o que tem sido falado nesse lugar. Que nós possamos ser e viver reino de Deus, para a manifestação do teu poder, da tua glória, em nome de Jesus. Participe do pão agora, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela glória de Jesus. Tu és santo, Senhor. Amém, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Antes de participar do cálice, olhe para quem está perto de você e diga assim: eu preciso de você. Eu preciso de você. Meninas, eu preciso de vocês. Amém, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Amém? A nossa individualidade unida se torna um corpo forte em Cristo. Amém, aleluia. Participe agora do cálice do Senhor. Amém, aleluia, Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? (9:17), eu quero chamar rapidinho aqui.